PetroRio subindo 5%, Brava subindo mais de 5%, Vamos subindo 5%, Movida subindo quase 9%, MRV subindo quase 6%. O que aconteceu com a Bolsa Brasileira? Chegou o rally das eleições? Mas antes de começar, se você quer entender como analisar uma empresa, o que olhar, quando olhar, por que olhar, o que o mercado olha, por que o mercado olha, como o mercado antecipa, quando o mercado antecipa e tudo mais, vou deixar o livro de graça aqui para você. Aproveita e mande ele para aquele seu amigo day trader que está perdendo dinheiro há muito tempo na bolsa, para ver se ele consegue melhorar, para ver se ele consegue sair das drogas e começar a investir direito. Fala pessoal, para quem está acompanhando a bolsa nesses últimos dias, está acontecendo alguma coisa bem interessante assim. Parece que as empresas mais shorteadas da bolsa, né, tem muito mais gente apostando que as ações vão cair, começaram a dar aquela mexidinha, né, começaram a se recuperar um pouco. Até Magazine Luiza, dá uma olhada aqui, Magazine Luiza bateu R$6, bateu menos de R$6 esse ano e já está quase 11, quer dizer, quase dobrou só nesse ano. O legal é abrir o gráfico dela para mais tempo, para ver o tamanho da queda que ela sofreu. Por quê? Magazine Luiza vendeu muito durante a pandemia, né? Todo mundo estava em casa e tal. O pessoal foi loucamente comprar as ações subiram demais, o resultado subiu demais, depois da pandemia o resultado voltou a cair. E agora com os juros na lua, né? O consumidor brasileiro obviamente machucado, a empresa sofreu bastante. Está lá no finalzinho, no fundo do poço, né? Mas recentemente você tem alguns outros exemplos bastante interessantes também. Obviamente você tem o resultado das empresas que veio, algumas empresas tiveram um resultado muito bom, mas você tem uma MRV, por exemplo, ó, várias quedonas, mercado batendo nela e do nada ela começa a dar uma aceleradinha para cima. O que será que está acontecendo agora? A minha primeira suspeita é óbvio, né? O juro está caindo, as empresas que sofrem mais com os juros dão uma melhorada, mas o negócio é que os juros não está caindo, né? E você vê claramente aqui como o juro está inclusive subindo. Com esse negócio do Haddad anunciar esse empréstimo novo de FGTS, os caras falarem para você pegar mais empréstimo ainda, injetando dinheiro na economia, finalmente saindo, né? Eles anunciaram, né? Vai demorar até o final do ano para o Congresso votar, mas eles anunciaram o corte de imposto para quem ganha até R$5.000. Isso é basicamente mais dinheiro sendo jogado dentro da economia, né? Mais dinheiro sendo jogado na economia, a economia fica mais forte, a inflação sobe e o Banco Central precisa aumentar os juros para segurar a inflação. Muito disso já estava precificado, mas não ajudou os juros no curtíssimo prazo, né? E o juro deu essa pancada para cima. Mas mesmo com os juros dando essa pancada para cima, a gente viu empresas como Movida dando também uma pancada para cima. E obviamente Movida é uma empresa que está bastante alavancada, né? Sofreu, eu vou abrir aqui o gráfico para 5 anos para vocês verem, vem sofrendo muito, né? Desde que os juros começaram a subir lá no mês de 2021, dá para ver o pico dela aqui. E simplesmente despencou, mas recentemente veio com um balanço que foi interessante, assim, nada muito fora do esperado, foi interessante, mas já voltou a dar alegrias para os seus acionistas, foi de 3,5 a 5, também quase dobrou, né? Subiu mais de 50%. Então, assim, o que está acontecendo? Ainda não sei, mas assim, outro negócio que é interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, quais são as empresas mais shorteadas, né? Quais são as empresas que têm as maiores apostas na ação caindo em relação ao tamanho da empresa, né? Em relação ao tamanho de quantas ações, né? De qual o valor em reais das ações que estão sendo negociadas no mercado, que é o que a gente chama de float. Então, normalmente você olha o tamanho do short, né? O tamanho da aposta contra, em cima do percentual de float da empresa. Aí temos lá a Azul, que está quebrada desde a pandemia. Todas as empresas aéreas estão quebradas desde a pandemia. Inclusive, minha mulher estava me perguntando ontem, vamos comprar uma passagem para viajar e tal, qual eu compro? Compro o Gol? Gol está quebrado. Compro o Azul está quebrado. Compro o TAM está quebrado. Então, assim, todas elas estão quebradas. Qual você voa, não tenho a menor ideia. E aí você, várias delas, ó, a Movida aqui, ó, é uma das mais shorteadas da Bolsa. MRV, outra das mais shorteadas da Bolsa. Simpar, que é basicamente a holding que tem ações de Vamos e de Movida, também é uma das mais shorteadas da Bolsa. Raizen, uma das mais shorteadas da Bolsa. Pets, uma das mais shorteadas da Bolsa. Então, assim, várias empresas. Aqui tem muito o quê? Tinha muito mais empresas de construção, né? Hoje em dia está só a EZTEC por aqui. As outras estão apresentando bons resultados. A EZTEC deu uma ralhada também, com um resultado que, assim, foi ok, mas nem foi aquela grande melhora, ó. Dobrou também esse ano. Não, subiu 50%, saiu de 10 e pouquinho para 15 e pouquinho. Então, assim, muita coisa raliando. Quer dizer que chegou o rally das eleições?
Difícil dizer, eu acho que começou a entrar algum fluxozinho na bolsa, então você vê o fluxozinho entrando naquelas ações que estavam mais esquecidas, e acho que esse fluxozinho está causando essa melhora violenta em algumas ações. Acho que o fluxo para as eleições provavelmente vai começar assim, né? Que a gente vai começar a ver o que estava mais amassado melhorando, e é o que a gente começa a ver agora. Quais vão ser os gatilhos da gente ver uma melhora muito forte no mercado? Eu acho que ainda é difícil, mas uma forma muito interessante de olhar é olhar o desempenho do índice de small caps, que está absolutamente amassado desde o meio de 21, né, que eu falei que foi quando o juro brasileiro começou a subir de forma significativa e tal, o mercado começou a precificar que esse juro mais altos iria bater na bolsa. Dá para ver aqui o pico do... Aqui você tem o índice de dividendos, esse azulzinho, que segue o CDI, né, o CDI é essa reta infinita para cima aqui. O Brasil tem o melhor ativo do mundo, que é o CDI, né, um negócio inacreditável. Então você tem as empresas dividendeiras seguindo o CDI, você tem o Ibovespa de ladão, que é o branco, e você tem as small caps absolutamente amassadas, caindo 27%, caindo 28% desde o mês de 2021, enquanto o Ibovespa sobe 15% e o índice de dividendos sobe 50%, que é basicamente a mesma coisa que o... Mas um negócio que é interessante de olhar também, você fala, putz, mas o small caps então é horroroso, eu deveria comprar só empresas dividendeiras, quem está certo é o Barsi. O Barsi está certo agora, que o juro está muito alto e o mercado está muito pessimista. Então o mercado colocou um preço em cima das empresas que pagam dividendos que nunca tinha colocado na história. Se eu pego esse gráfico aqui e aumento ele um pouco mais de... Vamos colocar aqui desde 2015, vai. Se eu olho longo prazo, longuíssimo prazo, se eu olho 10 anos, ó como os índices, tanto o small caps quanto o Ibovespa, quanto o índice de dividendos andam juntinhos. Aí aqui o mercado raliou, né? O small caps vai melhor, o small caps é esse laranja aqui. O dividendos até foi junto, caíram juntos, o dividendos cai menos que os outros, né? Até faz sentido que são empresas menos endividadas, são empresas mais sólidas, né? Por isso que elas pagam altos dividendos. Depois o mercado raleia de novo e o small caps vai melhor, e desde lá eles têm a maior diferença entre eles da história, que é o que está acontecendo desde 2021 na Bolsa Brasileira. E você fala, putz, Bruce, caguei para você está errado há 4 anos, o dividendo está andando muito melhor. Eu tenho aqui o Nord Renda Total, que tem não só o CDI, né? Esse maratonista queniano, melhor ativo da história mundial, que está na máxima ainda, né? O mercado precifica 15%. Tem empresas dividendeiras que também segue o Ibovespa, ainda você ganha aquele dinheirinho na sua conta todo mês. E os fundos imobiliários, porque pessoa física no Brasil adora fundos imobiliários que ainda não paga imposto, né? Um negócio maravilhoso. Então aproveite, na minha mão é mais barato, tá aqui o QR Code para você. Pior período da Bolsa Brasileira da história e também o pior período do índice de small caps da história, tanto em comparação com o Ibovespa quanto em comparação com o índice de dividendos, que até que segurou bem, né? Assim que o rally das eleições começar a virar, você vai ver o small cap subindo e o pessoal vendendo as empresas que pagam muitos dividendos para comprar justamente as small caps que sofreram mais. Se você olhar o índice de dividendos desde 2015, o índice small caps está negociando mais ou menos lá no nível de 2019. Então, assim, um negócio inacreditável. Desde 2019, quer dizer, fazem 6 anos, mais ou menos 6 anos, o small caps não se mexe. Com o CDI bizarramente alto, com o CDI pagando, hoje está em 14,25, né? O maior CDI da história. Por que está acontecendo isso? Justamente porque, duas coisas, o mercado está extremamente pessimista, então ele prefere as empresas que têm um fluxo de caixa mais próximo, né? Aí compra o dividendeira, tipo Petrobras, Banco do Brasil. O que é inacreditável que Petrobras e Banco do Brasil, mesmo com o governo que quer usar essas empresas para fazer política econômica, as empresas estão subindo porque elas são grandes e pagam dividendos e tal. Enquanto isso, o mercado simplesmente amassou as empresas pequenas, né? Amassou as small caps. E aí os fundos que são especializados em small caps estão amassados, tomando resgate e amassam mais ainda as empresas. E os fundos grandes, que não estão tomando resgate porque estão comprando as empresas dividendeiras que são grandes, conseguem comprar mais e mais das ações e as ações conseguem subir bem. Não, é até um negócio legal, todo mundo que fala o rally das eleições vai acontecer só no ano que vem ou só no final desse ano, já começa a explicar o que está acontecendo. Então assim, eu li muita carta de gestor, de sell-side, né, de corretoras e bancos, falando o que está acontecendo com a Bolsa. Todos eles falam, não, o rally das eleições é só mais pro fim do ano, está muito cedo para falar nisso. Mesmo assim, eles vão lá e falam, não, a popularidade caiu e não sei o que lá, e o juro subiu e blá blá blá, e o governo vai fazer isso, e o risco é
O grande risco para o mercado hoje é o governo ter mais medidas populistas tentando ganhar as eleições do ano que vem. E, obviamente, o grande rally do mercado viria se o Lula declarar que não vai ser candidato, né? Falar, cara, simplesmente, ó, vai ser o Haddad, vai ser a Glaze, vai ser o Dirceu, vai ser qualquer um, menos o Lula, porque todo mundo sabe que ninguém ganha, né? Só o Lula tem alguma chance de ganhar as eleições do ano que vem. Então isso causaria um rally, assim, simplesmente muito forte na Bolsa. Mas todo mundo acha que o rally das eleições vai acontecer mais no final do ano. E o que o mercado faz? O mercado sempre antecipa. Então, se o próprio mercado acha que vai começar no final do ano, o próprio mercado vai tentar antecipar a antecipação do mercado. Então, vai acontecer um pouco antes. Quando? Eu acho que a gente começa a ter alguns sinais fracos ainda de que pode ser que alguma coisa esteja acontecendo aí. Não vai ser um negócio super claro, né? A gente pode ter outras coisas acontecendo, quer dizer, novas medidas populistas do governo sendo anunciadas, aí o mercado daquele susto, né? A gente pode ter algum susto lá fora, né? Que nem a gente teve agora no começo do ano também, e pode dar uma piorada. Mas parece que o mercado pelo menos parou de piorar, e eu não digo o Ibovespa, que já parou de piorar desde 2021, que está de lado, né? Mas as small caps, então fique de olho nas small caps se você quer tentar entender quando acontecerão os rallies das eleições. Duas coisas que são super importantes de olhar, inclusive foram amigos meus gestores de fundos, que são mais rapidinhos, né? Tentam ganhar mais rapidamente com a movimentação das ações, são a quantidade dos shorts, né? O quanto que as empresas estão sendo shorteadas e quais empresas estão sendo shorteadas. E a outra coisa é o small caps. Como é que está a movimentação nessas empresas que estão absolutamente esquecidas desde 2021, quando o juro começou a subir? Justamente por isso, se o juro começa a ameaçar uma queda, essas empresas vão dar muito mais do que as dividendeiras do Barsi. Não que o Barsi esteja certo ou errado, mas as dividendeiras andaram muito melhor que as outras nesses últimos anos. E provavelmente a gente vai ter uma reversão disso aí assim que a gente arrumar a política econômica, assim que a gente trocar o governo.